bom dia, boa tarde, boa noite, você que é amigo meu professor ou simplesmente um estudante. Assim como você viu no começo do vídeo, meu nome é Arthur Tavares e eu fiquei encarregado para falar sobre a primeira geração modernista no Brasil. Então eu peço que você se acomode na cadeira, no sofá, na cama, seja lá onde você estiver assistindo e aproveite o documentário. Nos primeiros anos do século XX, o Brasil estava em plena transformação. Era uma época marcada por mudanças sociais, políticas e culturais. Enquanto o país se consolidava como uma jovem república, as influências da Belle Époque europeia ainda eram visíveis nas ruas das grandes cidades brasileiras. Mas, porém, entretanto, todavia, nesse cenário de efervescência, um grupo de artistas e intelectuais estavam prestes a desencadear uma revolução cultural que ecoaria através de décadas. Eles eram a primeira geração modernista, pioneiros que desafiaram as convenções, questionaram as tradições e redefiniram o que significava ser brasileiro. À medida que nos aprofundamos nessa jornada, exploraremos como esses visionários mudaram a identidade artística e cultural do Brasil, deixando um legado que continua a inspirar gerações até os dias de hoje. Então segurem na minha mão e sejam bem-vindos à História da Revolução Modernista e a primeira geração que a tornou possível. No início do século XX, o Brasil estava passando por uma série de transformações profundas. Aqui era uma terra de contrastes, onde a riqueza dos cafeicultores contrastava com a pobreza da maioria da população. As cidades cresciam rapidamente, mas a modernização ainda não havia alcançado todas as camadas sociais. Neste cenário, o Brasil estava imerso na influência da Belle Époque, um período que foi marcado por sua elegância, cultura e extravagância, que varreu a Europa e ecoou aqui no Brasil. A elite brasileira se inspirou na moda, na arquitetura e no estilo de vida dessa época dourada, e isso se refletiu em várias esferas da nossa sociedade. Os salões de danças, teatros e cafés elegantes encheram as grandes cidades, e a influência europeia era evidente nas artes, na moda e até mesmo na política. Entretanto, essa era de mudanças também trouxe consigo descontentamento e um desejo de uma identidade cultural muito mais autêntica do que essa. Foi nesse contexto que a Semana de Arte Moderna de 1922 surgiu como um farol de inovação e rebeldia. Este evento icônico, realizado em São Paulo, reuniu um grupo de artistas e intelectuais determinados a desafiar as convenções estabelecidas. Eles buscavam romper com a influência estrangeira e criar uma nova linguagem artística que fosse totalmente e profundamente brasileira, incorporando elementos da cultura nacional nas suas obras. A Semana da Arte Moderna, de 1922, foi um marco crucial na história do Brasil. Ela representou um chamado à revolução artística e cultural, meio que um despertar para a identidade nacional estava surgindo. Foi nesse momento que surgiram figuras como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, cujas obras desafiaram as normas estabelecidas e lançaram as bases para uma nova visão da arte e da cultura no Brasil. Nas próximas etapas dessa jornada, nós vamos explorar mais profundamente as figuras, ideias e obras que moldaram essa revolução e como o modernismo se tornou uma força transformadora na identidade do Brasil, deixando um legado até os dias de hoje, que ainda ressoa nos corações e mentes de artistas e amantes da cultura brasileira. Agora, sem mais enrolações, chegou a hora de falar sobre os pioneiros do modernismo no Brasil. Falaremos sucintamente sobre alguns artistas, sobre alguns autores, mas a ênfase desse documentário vai ser no Grupo dos Cinco. Agora você deve estar se perguntando, Arthur, meu Deus do céu, quem são o Grupo dos Cinco? Calma, que eu vou te explicar agora. O Grupo dos Cinco, para quem não sabe, foi também conhecido como Os Cinco, ou simplesmente Grupo dos Cinco Modernistas. Foi um conjunto de 5 artistas brasileiros que desempenharam um papel essencial na promoção e desenvolvimento do modernismo no Brasil, simplesmente e principalmente nas primeiras décadas do século XX. O Grupo dos Cinco era composto por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Menotti Del Picchia,
Cada um deles tinha uma influência única e contribuía de maneira distinta para a agitação cultural que caracterizou o movimento modernista no Brasil. Agora começaremos falando sobre o grandiosíssimo, digníssimo Mário de Andrade. Ele nasceu no Brasil, aqui em São Paulo, em 1893. Ele cresceu em um ambiente culturalmente rico, sempre cercado por música, literatura e arte. Desde jovem, ele demonstrou interesse pela cultura popular brasileira e pelas tradições regionais. Mário de Andrade foi uma das vozes mais influentes do movimento modernista no Brasil. Sua obra abrange diversos gêneros, incluindo poesia, prosa, ensaios e música. Ele se destacou por sua habilidade de fundir elementos da cultura popular brasileira com as tendências artísticas modernas, criando assim uma nova abordagem à expressão artística. Sua obra mais famosa é o romance Macunaíma, que ele escreveu em 1928, que é uma narrativa emblemática do modernismo brasileiro. A história segue as aventuras de um herói preguiçoso e astuto, que encarna muitos aspectos da cultura e do folclore brasileiro. O livro é uma sátira social, uma exploração da identidade nacional e uma expressão inovadora da linguagem literária. Nascia em 1893 um dos nossos mais importantes escritores. Ele foi inclusive um dos responsáveis pela Semana de Arte Moderna de 1922. Mário de Andrade foi crítico de arte e também se formou no Conservatório de Música em piano. Piano que ajudou no sustento do próprio Mário de Andrade depois que seu pai faleceu. Durante a primeira fase do modernismo, ele publicou Pauliceia Desvairada e depois um romance de criação máxima dele, Macunaíma, escrito depois das viagens que fez pelo interior do Brasil para conhecer a cultura de cada região. Mário de Andrade faleceu em 1945 de ataque cardíaco em São Paulo, cidade que ele tanto amava. Agora iremos para Oswald de Andrade, que também foi uma figura extremamente emblemática para o modernismo brasileiro. Ele é lembrado como um dos escritores e pensadores mais provocativos e inovadores do Brasil, lá no início do século XX. Oswald de Andrade também nasceu em São Paulo, aqui no Brasil obviamente, só que ele nasceu em 1880. Ele cresceu num ambiente intelectualmente estimulante e demonstrou desde cedo uma inclinação para a escrita e para a inovação artística. Ele é lembrado principalmente por seu manifesto antropofágico, que propunha a ideia de devorar, entre aspas, influências estrangeiras para criar algo verdadeiramente brasileiro. Suas obras frequentemente desafiavam as normas literárias e sociais da época, e ele desempenhou um papel crucial na formação da identidade cultural do Brasil. Nesse manifesto, publicado em 1928, ele propôs a ideia de antropofagia cultural, que sugere que o Brasil deveria acabar com as influências estrangeiras e transformá-las em algo genuinamente brasileiro. Essa abordagem radical defendia a absorção e a reinvenção das influências estrangeiras, em vez de uma simples imitação. Agora, no quesito de inovação literária, as obras de Oswald de Andrade são marcadas por sua inovação estilística e a sua grande disposição para quebrar normas literárias convencionais. Seu romance Serafim Ponte Grande, que ele publicou em 1933, é um exemplo disso, apresentando uma linguagem desafiadora e uma narrativa fragmentada. Oswald de Andrade era uma figura central nos círculos artísticos e literários do Brasil nessa época de modernismo. Ele colaborou com outros artistas, incluindo a grandiosíssima Tarsila do Amaral, em projetos que buscavam criar uma expressão artística autenticamente brasileira. Personalidade complexa, mítica, polêmica. Assim foi o poeta, romancista, dramaturgo e agitador cultural Oswald de Andrade. Seus manifestos, Pau-Brasil, de 1924, e Manifesto Antropófago, de 1928, são a formulação mais consistente do modernismo. Ele sempre estava imaginando, criando, inventando. E eu me lembro que, quando pequena, ficar ao lado do meu pai era um enorme prazer. O evento mostrou a revolução na literatura, na pintura, na escultura e na música para um público surpreso e ruidoso. Eu fui para frente e fiz o meu discurso. Quando eu dei a palavra para Oswald de Andrade, foi uma barulhada danada. Foram vaias, foram gritaria e tal. Eu pedi em vão, não se manifestem enquanto não ouvirem. Nós temos alguma coisa a dizer. Em
1967, quando José Celso Martinez Corrêa montou pela primeira vez a sua peça O Rei da Vela, iniciou-se um processo de incorporação de Oswald no teatro, no cinema e na música popular. Oswaldo tinha certeza de que o que ele fazia era uma coisa boa, né? Se as pessoas não entendiam, não compreendiam aquilo que fazia, um dia ele acreditava que um dia eles iriam compreender. Tarsila do Amaral nasceu em Capivari, São Paulo, em 1886. E, gente, por incrível que pareça, eu já morei em Capivari e eu afirmo pra vocês, a maioria das escolas municipais e estaduais de lá tem pinturas da Tarsila do Amaral em seus muros. Após essa informação totalmente relevante, vamos continuar falando sobre Tarsila do Amaral. Ela cresceu em uma família abastada. Inicialmente estudou artes em São Paulo e posteriormente na Europa, onde teve contato com os movimentos artísticos modernos, como o cubismo, futurismo e o surrealismo. Durante a sua estadia na Europa, Tarsila estudou com artistas renomados, como Fernand Léger. Suas obras iniciais refletiam influências cubistas e futuristas, e ela estava envolvida nas vanguardas artísticas europeias da época. Quando ela retornou para o Brasil, a Tarsila começou a desenvolver seu estilo distintivo, que incorporava elementos do cubismo e do surrealismo, mas também elementos fortemente inspirados pela cultura e pelo folclore brasileiro. Suas pinturas apresentavam formas geométricas simplificadas, cores vibrantes e temas que celebravam a brasilidade. Uma das suas obras mais famosas, provavelmente todo mundo sabe, que é o Abapuru, que ela fez em 1928, que retrata uma figura humana de características exageradas em um cenário surrealista. Essa pintura é frequentemente associada ao Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade, que enfatizava a ideia de absorver influências estrangeiras e transformá-las em algo totalmente tipicamente brasileiro. Tarsila do Amaral foi fundamental na promoção dessa ideia por meio da sua arte. Foi para Paris para ter contato com a produção europeia e aperfeiçoar-se. Lá, conheceu a produção dos cubistas, dadaístas e futuristas. Seu interesse coincidiu com o fortalecimento do modernismo em São Paulo. De volta ao Brasil, ela conheceu grandes nomes do modernismo, como os escritores Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Picchia. A essa altura, passou a pintar com cores mais ousadas e pinceladas mais marcadas. Viveu um romance com Oswald de Andrade e ambos formaram um dos casais mais conhecidos das artes brasileiras. Tinha como maior interesse pintar elementos tipicamente brasileiros. Seu quadro mais famoso, o Abapuru, foi um presente para Oswald. A pintura estimulou o escritor a fundar o movimento antropofágico. Com cores e traços inconfundíveis, ela retratou o Brasil de forma única e revolucionária. E entrou para a história como uma das principais representantes do modernismo no país. O próximo membro do grupo dos 5 que nós vamos citar é Anita Malfatti, que é uma das figuras mais importantes do modernismo brasileiro, principalmente no campo da pintura. Ela é conhecida pelo seu papel fundamental na introdução do modernismo na arte visual brasileira e por sua influência no movimento como um todo. Nossa parceira Anita Malfatti nasceu em São Paulo, aqui no Brasil, em 1889. Ela estudou arte na Academia Real de Belas Artes, também no Brasil. Posteriormente estudou na Alemanha e nos Estados Unidos, onde teve contato com diferentes movimentos artísticos da época. O marco mais significativo da carreira de Anita Malfatti aconteceu em 1917, quando ela realizou sua primeira exposição individual em São Paulo. Suas pinturas nessa exposição eram influenciadas pelo expressionismo e pelo cubismo, apresentando cores vibrantes e formas geométricas. Essa exposição, no entanto, causou uma polêmica considerável, com algumas críticas negativas e hostis por parte do público e de outros artistas. Anita Malfatti revolucionou a arte brasileira, tanto que ela é sempre lembrada por sua coragem em desafiar as convenções artísticas e pela sua busca por uma linguagem visual mais inovadora e pessoal. Suas pinturas constantemente abordaram temas variados, incluindo autorretratos, retratos de amigos e paisagens urbanas. Na Sala Grande, uma importante exposição de Anita Malfatti, um dos nomes de peso do modernismo brasileiro. A exposição comemora os 100 anos da primeira individual de Anita, em 1917, que marca o início do movimento modernista brasileiro, bem antes da Semana de 22. Em crítica no Estadão, Monteiro Lobato elogiou o talento da artista, mas detestou seus modernismos.
A curadora Regina Teixeira da Costa escolheu 70 obras entre pinturas e desenhos de várias fases da carreira de Anitta e juntou a elas fotos e documentos de época. Agora, por último, mas não menos importante, vamos falar sobre Menotti Del Picchia, que embora ele seja frequentemente mencionado muito menos do que os outros 4 que eu citei, ele é extremamente importante para esse período. Ele foi poeta, escritor, jornalista e um político brasileiro, que desempenhou um papel significativo no modernismo brasileiro. O Menotti Del Picchia nasceu em São Paulo, aqui no Brasil, em 1892. Ele era de origem italiana e cresceu em um ambiente culturalmente rico. Desde jovem ele demonstrou grande interesse pela literatura e pela escrita. Del Picchia foi um dos colaboradores importantes da revista modernista Claxon, que foi fundamental na disseminação das ideias do modernismo no Brasil. Como jornalista e escritor, ele contribuiu com ensaios, poesias e artigos que refletiam as inovações literárias e culturais deste movimento. Ele escreveu uma variedade de obras literárias, incluindo poesia, prosa e peças de teatro. Sua poesia frequentemente celebrava a natureza, a pátria e a cultura brasileira. Algumas de suas obras mais conhecidas incluem Juca Mulato e Salomé. O Menotti Del Picchia, durante os anos 20, 21 e 22, ele escreveu muitas crônicas para o jornal O Correio Paulistano. Ele assinava artigos com o nome de Menotti Del Picchia, mas assinava também com o pseudônimo Hélios. O Hélios, ele escrevia a parte de crônicas sociais. Nessas crônicas sociais, Menotti Del Picchia defendeu o modernismo durante 2 anos. Então ele foi meio que preparando o terreno nessa imprensa para o que ia acontecer em 1922. Ele foi uma espécie de assessor de imprensa do movimento. Mas é importante a gente colocar que o Correio Paulistano era um jornal situacionista, era um jornal pró-governo Washington Luiz, era um jornal bancado pela elite cafeeira. Quem pagava o salário de Menotti Del Picchia durante 1920, 21 e 22 eram os barões do café de São Paulo, né? Eles bancavam o Correio Paulistano. E essa elite cafeeira que, na verdade, bancou o movimento de 1922. Porque era uma elite que já comprava automóveis, era uma elite que ia para a Europa com frequência e queria a vanguarda brasileira, mas era uma vanguarda deles. Como eu disse anteriormente, a ênfase do meu documentário no tópico de pioneiros do modernismo seria o Grupo dos 5, mas também não posso deixar de falar de outros artistas que se destacaram nesta fase. Um dos artistas principais foi Manuel Bandeira, escritor, professor, crítico da arte e historiador brasileiro. De sua obra poética destacam-se A Cinza das Horas, Libertinagem e A Lira dos Cinquentanos. Outro grande artista também a ser citado é o Graça Aranha, escritor e diplomata brasileiro. Sua obra de maior destaque é Canaã. Outro cara a ser citado é Vitor Brecheret, escultor ítalo-brasileiro. O Monumento às Bandeiras, que ele fez em 1953 na cidade de São Paulo, é sem dúvida a sua obra mais importante. Temos também Plínio Salgado, escritor, político e jornalista brasileiro, e fundador do movimento nacionalista radical denominado Ação Integralista Brasileira. Sua obra mais emblemática do período é O Estrangeiro, publicado em 1926. Continuando nossa lista de artistas, temos Ronald de Carvalho, poeta e político brasileiro que publicou em 1922 epigramas irônicos e sentimentais. Guilherme de Almeida também fez parte desse período. Ele foi escritor, jornalista e crítico do cinema brasileiro. Publicou em 1922 a obra Era Uma Vez. Outro cara de extrema importância para esse período é o maestro e compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos. Ele é considerado o maior expoente da música moderna no Brasil. De suas composições com traços modernos, destaca-se Amazonas e Uirapuru. Faltando apenas mais 2 artistas, falaremos sobre Di Cavalcanti, pintor brasileiro que é considerado um dos mais importantes representantes da primeira fase modernista. Foi ilustrador da capa do Catálogo da Semana de Arte Moderna, destacando-se com sua obra Pierrot. E agora, por último, mas não menos importante, falaremos sobre Alcântara Machado, escritor, jornalista e político brasileiro. Destaca-se sua coletânea de contos, intitulada Brás, Bexiga e Barra Funda, que foi publicada em 1927. Agora que nós falamos dos principais artistas, os pioneiros, falaremos do principal acontecimento para a expansão do modernismo no Brasil, a Semana de Arte Moderna.
A Semana da Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 a 17 de fevereiro de 1922. O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, exposições de obras e palestras. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte a partir de uma estética inovadora, inspirada nas vanguardas europeias. Juntos, eles buscavam uma renovação social e artística no país, evidenciada na Semana de 22. O evento chocou parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Houve um rompimento com a arte acadêmica, contribuindo para uma mudança estética e para o movimento modernista no Brasil. Mário de Andrade foi uma das figuras centrais da Semana de Arte Moderna. Ele esteve ao lado de outros organizadores do evento, o escritor Oswald de Andrade e o artista plástico Di Cavalcanti. Uma vez que o intuito desses artistas era chocar o público e trazer à tona outras maneiras de sentir, ver e usufruir da arte. As características desse momento foram ausência de formalismo, ruptura com academicismo e tradicionalismo, crítica, muitas críticas ao modelo parnasiano, influência das vanguardas artísticas europeias, o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, surrealismo e também o expressionismo. Um dos principais é simplesmente a valorização da identidade e da cultura brasileira, fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão, aproximação da linguagem oral com a utilização da linguagem coloquial e vulgar. E, por fim, mas não menos importante, temáticas nacionalistas e da vida cotidiana. Em 1922, quando a independência do país completava os seus 100 anos, o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas e econômicas. Surge então a necessidade de recorrer a uma nova estética, e daí que nasce a Semana de Arte Moderna. Ela esteve composta por artistas, escritores, músicos, pintores que buscavam inovações. O intuito era criar uma maneira de romper com os parâmetros que vigoravam nas artes gerais. A maioria dos artistas era descendente das oligarquias cafeeiras de São Paulo, que junto aos fazendeiros de Minas, formavam uma política que ficou conhecida como café com leite. Esse fator foi determinante para a realização do evento, uma vez que foi respaldado pelo governo de Washington Luiz, na época governador do estado de São Paulo. Além disso, a maioria dos artistas que tinham possibilidades financeiras para viajar e estudar na Europa trouxeram para o país diversas tendências artísticas. Assim, foi se formando o movimento modernista aqui no Brasil. Com isso, São Paulo demonstrava em confronto com o Rio de Janeiro novos horizontes e uma figura de protagonismo na cena cultural brasileira. Foi assim que durante 3 dias, 13, 15 e 17 de fevereiro, essa manifestação artística, política e cultural reuniu jovens artistas irreverentes e contestadores. O evento foi inaugurado pela palestra do escritor Graça Aranha, A Emoção Estética da Arte Moderna, seguido de apresentações musicais e exposições artísticas. O evento estava cheio e foi uma noite relativamente tranquila. No segundo dia, houve a apresentação musical, palestra do escritor e artista plástico Menotti Del Picchia, e simplesmente o maior marco desta semana, a leitura do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Porém, apesar do poema ser de Manuel Bandeira, não foi ele que fez a leitura. Ele encontrava-se em uma crise de tuberculose, e quem fez a leitura foi Ronald de Carvalho. Nesse poema, a crítica à poesia parnasiana era severa, o que causou indignação do público, muitas vaias, sons de latido e relinchos. Por fim, no terceiro dia, o teatro estava mais vazio. Houve uma apresentação musical com mistura de instrumentos, exibida pelo carioca Vila Lobos. Nesse dia, o músico subiu no palco vestindo casaco e calçando um pé sapato e no outro um chinelo. O público vaiou, pensando que se tratasse de uma atitude afrontosa, mas depois foi explicado que o artista estava simplesmente com um calo no pé. Como os principais artistas desse movimento já foram citados, eu vou dar um salto temporal e ir direto à repercussão da semana de 22. A crítica ao movimento foi extremamente severa. As pessoas ficaram desconfortáveis com tais apresentações e não conseguiram compreender a nova proposta de arte. Os artistas envolvidos chegaram a ser comparados a doentes mentais e loucos. Com isso, ficou claro que faltava uma preparação da população para receber tal modelo artístico. Monteiro Lobato foi um dos escritores que atacou com veemência as ações da semana de 22. Anteriormente, ele já havia publicado um artigo criticando as obras de Anita Malfatti, na exposição dela realizada em 1917. E agora eu vou ler a crítica para vocês.
Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas, a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos, precursores de uma arte a vir, nada é mais velho que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da Sra. Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Então, galera, vocês que chegaram até aqui, eu tô finalizando o meu documentário, mas antes eu vou fazer um resumão de tudo que eu falei. A primeira geração modernista no Brasil foi composta por figuras como o Grupo dos Cinco e desempenhou um papel crucial na revolução cultural do início do século XX, desafiando convenções literárias, artísticas e culturais. Promoveram inovações ousadas, como o Manifesto Antropofágico, de Oswald de Andrade, que advogava pela absorção de influências estrangeiras na criação de uma identidade brasileira autêntica. Buscando essa autenticidade, incorporaram elementos da cultura popular e do folclore em sua arte e literatura, deixando um legado duradouro que continua a inspirar gerações de artistas e intelectuais. Apesar de compartilharem uma paixão pelo modernismo, suas perspectivas variadas refletiam a diversidade dentro desse movimento, que, apesar de suas raízes locais, teve um impacto global, influenciando movimentos culturais em todo o mundo. O meu documentário celebra a criatividade e a inovação desses modernistas, destacando seu papel fundamental na definição da identidade cultural do Brasil e na promoção da liberdade e de expressão artística. A partir desse enorme resumão, dessa conclusão, eu só tenho a agradecer você que chegou até aqui, agradeço do fundo do meu coração e espero muito que você tenha gostado. Esse documentário não foi fácil de fazer, então eu espero que seu feedback sobre ele seja positivo. De verdade, tentei ao máximo trazer as ideias, tentei ao máximo ter uma narração sucinta, uma narração fluida, de um jeito que não se tornasse chato. Tentei trazer imagens, coloquei diversas transições nas escritas que eu colocava na tela, tudo isso para que sua experiência no meu documentário seja única. Então, mais uma vez eu agradeço você que chegou até aqui, espero de verdade que você tenha gostado muito, né? E adeus!